O padrão Bitcoin, capítulo 5, Dinheiro e preferência temporal. Uma moeda sonante é escolhida livremente no mercado pela sua vendabilidade, porque mantém valor ao longo do tempo, porque pode transferir valor efetivamente através do espaço e porque pode ser dividida e agrupada em grandes ou pequenas escalas. É o dinheiro cuja oferta não pode ser manipulada por uma autoridade coercitiva que impõe seu uso a outros. Pela discussão precedente e pelo entendimento de economia monetária oferecido para nós pela Escola Austríaca de Economia, a importância de uma moeda sonante pode ser explicada por três razões abrangentes. Primeiro, protege valor através do tempo, o que dá às pessoas um maior incentivo para pensar no seu futuro e diminui a preferência temporal. A diminuição da preferência temporal é o que inicia o processo de civilização humana e o que permite humanos cooperarem, prosperarem e viverem em paz. Segundo, moeda sonante permite que trocas sejam baseadas numa unidade de medida estável, facilitando mercados cada vez maiores, livres de controle governamental e coerção. E com o livre comércio vem paz e prosperidade. Além disso, uma unidade de conta é essencial em todas as formas de cálculo econômico e planejamento. E moeda fraca torna não confiável o cálculo econômico e é a raiz de recessões e crises financeiras. Finalmente, uma moeda sonante é um pré-requisito essencial para a liberdade individual contra despotismo e repressão. Já que a capacidade do Estado coercitivo de criar dinheiro pode dar um poder indevido sobre seus cidadãos, poder esse que, pela sua própria natureza, irá atrair aqueles menos dignos e mais imorais a tomar suas rédeas. Moeda sonante é um fator primordial em determinar preferência temporal individual. Um aspecto enormemente importante e amplamente negligenciado na tomada de decisão individual. Preferência temporal refere-se à razão entre valorização individual do presente em comparação com o futuro. Porque humanos não vivem para sempre. A morte pode vir até nós a qualquer momento, tornando o futuro incerto. E porque consumo é necessário para a sobrevivência? As pessoas sempre valorizam mais o consumo no presente do que o consumo no futuro. Afinal, a falta de um consumo no presente pode fazer com que o futuro nunca chegue. Em outras palavras, a preferência temporal é positiva para todos os humanos. Há sempre um desconto ao futuro comparado ao presente. Além disso, porque mais bens podem ser produzidos com tempo e recursos, indivíduos racionais sempre preferiram ter uma certa quantidade de recursos no presente do que no futuro, já que poderiam utilizar desses recursos para produzir mais. Para um indivíduo aceitar adiar o recebimento de um bem por um ano, é preciso que se ofereça a ele uma quantidade maior daquele bem. O aumento necessário para persuadir o indivíduo a adiar o recebimento de tal bem é o que determina sua preferência temporal. Todos os indivíduos racionais têm uma preferência temporal acima de zero, mas a preferência temporal varia de um indivíduo para outro. Os animais têm uma preferência temporal muito maior do que humanos, já que agem para satisfazer seus impulsos instintivos imediatamente e têm pouca percepção do conceito de futuro. Poucos animais são capazes de construir ninhos ou lares que possam durar para o futuro, e esses têm uma preferência temporal maior do que os animais que agem para a satisfação de suas necessidades imediatas, como fome e agressividade. A baixa preferência temporal dos seres humanos nos permite suprimir nossos impulsos instintivos e animalescos. Pensar no que é melhor para o futuro e agir racionalmente ao invés de impulsivamente, em vez de dedicar todo o nosso tempo produzindo bens para o consumo imediato, podemos escolher dedicar tempo à produção de bens que levarão
mais tempo para serem feitos, se forem bens superiores. Ao passo que humanos reduzem sua preferência temporal, eles desenvolvem o escopo para executar tarefas ao longo de maiores horizontes de tempo, para a satisfação de necessidades cada vez mais remotas. E eles desenvolvem a capacidade mental de criar bens não para o consumo imediato, mas para a produção de bens futuros. Em outras palavras, para criar bens de capital. Embora ambos os humanos e animais possam caçar, humanos diferenciam-se dos animais por dedicar tempo ao desenvolvimento de ferramentas para caçar. Alguns animais podem ocasionalmente usar uma ferramenta ao caçar outro animal, mas eles não têm a capacidade de manter essas ferramentas para uso ao longo prazo. Somente com baixa preferência temporal é possível um humano decidir dedicar mais tempo à caça no momento em prol da construção de uma lança ou vara de pescar, que não podem ser comidas, mas podem permitir a ele uma caça mais produtiva. Essa é a essência do investimento. À medida que os humanos atrasam a gratificação imediata, eles investem seu tempo e recursos na produção de bens de capital que farão de sua produção mais sofisticada ou tecnologicamente mais avançada e irão estendê-la a um maior horizonte de tempo. A única razão pela qual um indivíduo escolheria adiar sua gratificação para engajar no risco de produzir através de um longo período é que esses processos mais longos gerarão mais recursos e bens de qualidade superior. Em outras palavras, investimento aumenta a produtividade do produtor. O economista Hans Hermann Hoppe explica que, uma vez reduzida o suficiente para permitir qualquer formação de poupança e capital ou bens de consumo, a preferência temporal tende a cair mais à medida em que o processo de civilização é iniciado. O pescador que constrói uma vara de pescar é capaz de pegar mais peixes por hora que o pescador caçando com as próprias mãos. Mas a única maneira de construir a vara de pescar é dedicando um período inicial a um trabalho que não produz peixes comestíveis, e sim uma vara de pescar. Esse é um processo que envolve incerteza. Afinal, a vara pode não funcionar e, nesse caso, o pescador terá desperdiçado tempo sem sucesso. Investimento não só requer adiamento de gratificação, também sempre carrega o risco da falha, o que significa que o investimento só pode ser empreendido como uma expectativa de recompensa. Quanto menor a preferência temporal de um indivíduo, mais propício ele se engajar em investimento, a atrasar gratificação e a acumular capital. Quanto mais capital é acumulado, maior é a produtividade do trabalho e mais longo é o horizonte de tempo da produção. Para entender a diferença mais vividamente, contraste dois indivíduos hipotéticos que comecem com nada além de suas próprias mãos e diferentes preferências temporal. Harry tem uma maior preferência temporal que Linda. Harry escolhe dedicar seu tempo apenas pegando peixes, com suas próprias mãos, precisando de cerca de 8 horas por dia para pescar o suficiente para se alimentar por aquele dia. Linda, por outro lado, tendo uma preferência temporal mais baixa, dedica cerca de 6 horas por dia caçando peixes, pegando uma menor quantidade de peixes todos os dias, mas dedica a outras 2 horas trabalhando em construir uma vara de pescar. Depois de uma semana, Linda teve êxito em construir a vara de pescar. Na segunda semana, ela pesca em 8 horas o dobro de peixes que Harry pesca. O investimento de Linda na vara de pescar poderia permitir a ela trabalhar apenas 4 horas por dia e comer a mesma quantidade de peixes que Harry por dia. Mas porque ela tem uma preferência temporal menor, ela não faz corpo mole. Ela irá, ao invés disso, dedicar 4 horas por dia para pegar a mesma quantidade de peixes que Harry pesca em 8 horas, e então dedicar as outras 4 horas em mais acumulação de capital, construindo para si um barco de pesca. Por exemplo, um mês depois, Linda tem uma vara de pescar e um barco que lhe permite ir mais fundo ao mar.
para pegar peixes que Harry sequer viu na vida. A produtividade de Linda não é somente maior por hora, seus peixes agora são diferentes e superiores àqueles que Harry pega. Ela agora precisa de 1 hora por dia de pesca para garantir sua alimentação por dia. E então, ela dedica o resto do seu tempo para ainda mais acúmulo de capital, construindo maiores e melhores varas de pescar, redes e barcos, os quais, por sua vez, aumentam ainda mais sua produtividade e melhoram a qualidade de sua vida. Caso os descendentes de Harry continuem a trabalhar e consumir com a mesma preferência temporal que ele, eles continuarão a viver no mesmo padrão de vida que ele, com o mesmo nível de produção e consumo que ele. Se Linda e seus descendentes continuarem com a mesma baixa preferência temporal dela, eles irão melhorar constantemente sua qualidade de vida ao longo do tempo, aumentando seu estoque de capital e engajando em trabalhos cada vez mais produtivos, em processos que levam cada vez mais tempo para serem completados. A versão equivalente na vida real desses descendentes de Linda hoje seriam os donos da Annelies Lena, a maior traineira de pesca do mundo. Essa máquina formidável que levou décadas para ser concebida, projetada e construída, antes de ser completa próxima ao ano 2000, e vai continuar a operar por décadas para oferecer aos seus investidores com baixa preferência temporal um retorno no capital provido para o processo de construção muitas décadas antes. O processo de produzir peixes para os descendentes de Linda se tornou tão longo e sofisticado que levou décadas para completar, enquanto os descendentes de Harry ainda completam seu processo em algumas horas por dia. A diferença, claro, é que os descendentes de Linda têm uma produtividade imensamente maior que os de Harry, e é isso que faz o engajamento em processos mais longos valer a pena. Uma importante demonstração da importância da preferência temporal vem do famoso experimento Marshmallow da Universidade de Stanford, conduzido no fim da década de 60. O psicólogo Walter Mischel deixaram as crianças numa sala com um pedaço de marshmallow ou um cookie e instruindo-as que estavam livres para comer os doces se quisessem, mas que ele voltaria à sala em 15 minutos. E se as crianças não tivessem comido o doce, ele ofereceria um segundo doce como recompensa. Em outras palavras, as crianças tinham a escolha entre a gratificação imediata de um doce ou adiar a gratificação e receber 2 doces. Essa é uma maneira simples de testar a preferência temporal de crianças. Estudantes com a menor preferência temporal eram aqueles que podiam esperar pelo segundo doce, enquanto estudantes com maior preferência temporal não podiam. Mischel acompanhou as crianças décadas depois e encontrou uma forte correlação entre ter uma baixa preferência temporal, de acordo com o que foi medido no experimento do marshmallow, e bom rendimento acadêmico, notas superiores, bom índice de massa corporal e falta de vícios em drogas. Como o professor de economia, eu faço questão de ensinar o experimento do marshmallow em todos os cursos que dou, já que acredito que esta é a lição de maior importância que a economia pode ensinar aos indivíduos. E fico espantado quando essa lição é ignorada como parte do currículo universitário em economia, ao ponto que muitos economistas acadêmicos não têm nenhuma familiaridade com o termo preferência temporal ou com sua importância. Enquanto microeconomistas têm se focado em transações entre indivíduos e macroeconomistas no papel do governo na economia, a realidade é que as decisões econômicas de maior importância para o bem-estar de qualquer indivíduo são aquelas conduzidas em suas trocas com seu eu futuro. Todos os dias, o indivíduo irá conduzir algumas transações econômicas com outras pessoas, mas irão participar em um número imensamente maior de transações com seu eu futuro. Os exemplos dessas trocas são infinitos. Decidir guardar dinheiro ao invés de gastar, decidir investir em adquirir uma certa habilidade para um emprego futuro, ao invés de buscar um emprego imediato de pagamento inferior, comprar um carro funcional e acessível ao invés de contrair uma dívida por um carro caro,
Trabalhar horas extras ao invés de festejar com amigos. Ou, meu exemplo favorito, em sala de aula, decidi estudar o material do curso todas as semanas do semestre, ao invés de deixar tudo para a véspera da prova final. Em cada um desses exemplos, ninguém está forçando a decisão no indivíduo. É o próprio indivíduo quem se beneficia ou se prejudica com as consequências dessas escolhas. O principal fator que determina as escolhas de um homem na vida é a sua preferência temporal. Enquanto a preferência temporal e autocontrole das pessoas varia de uma situação para outra, em geral, uma correlação forte pode ser encontrada através de todos os aspectos da tomada de decisão. A realidade preocupante para se manter em mente é que muito da vida do indivíduo será amplamente determinado por essas trocas entre ele e seu eu futuro. Por mais que ele goste de culpar outros por suas falhas ou acreditar outros pelo seu sucesso, as infinitas trocas feitas por ele consigo mesmo são provavelmente mais significantes que quaisquer condições ou circunstâncias exteriores. Não importa como as consequências conspirem contra o homem com uma baixa preferência temporal, ele provavelmente encontrará uma maneira de seguir priorizando o seu futuro, até que ele alcance seus objetivos. E não importa o tamanho da fortuna que favorece o homem com alta preferência temporal, ele encontrará uma maneira de continuar sabotando e enganando o seu eu futuro. As várias histórias de pessoas que triunfaram contra todas as probabilidades e circunstâncias adversas gritam em contraste às histórias de pessoas abençoadas com habilidades e talento que lhe recompensaram generosamente, mas que, no entanto, conseguiram desperdiçar todo aquele talento e não alcançaram nenhum bem duradouro para si mesmos. Muitos foram os profissionais do entretenimento ou atletas que, mesmo dotados com talentos que lhe renderam grandes somas de dinheiro, morreram falidos à medida em que permitiram sua alta preferência temporal levar a melhor. Por outro lado, muitas pessoas comuns com nenhum talento especial trabalham diligentemente, poupam e investem por toda a vida para alcançar segurança financeira e legar para seus filhos uma vida melhor do que aquela que eles herdaram. É apenas abaixando a preferência temporal que indivíduos começam a investir no longo prazo e começam a priorizar retornos futuros. Uma sociedade na qual indivíduos legam aos seus filhos mais do que receberam de seus pais é uma sociedade civilizada. É o lugar onde a vida está melhorando e as pessoas vivem com o propósito de fazer as vidas das próximas gerações melhor. À medida que os níveis de capital da sociedade aumentam, produtividade aumenta e, com ela, a qualidade de vida. Com a segurança de suas necessidades básicas garantidas e os perigos do ambiente controlados, pessoas viram a atenção para aspectos mais profundos de suas vidas dos que o bem-estar material e a labuta do trabalho. Eles cultivam famílias e laços sociais, passam a empreender em projetos culturais, artísticos e literários e buscam oferecer contribuições duradouras para a sua comunidade e para o mundo. Civilização não significa mais acumulação de capital em si. Na verdade, significa que a acumulação de capital permite humanos atingirem o florescimento e a liberdade para buscar maiores sentidos na vida. Quando suas necessidades básicas estão asseguradas e os perigos mais imediatos estão sob controle. Existem diversos fatores envolvidos para determinar a preferência temporal do indivíduo. Segurança pessoal e da sua propriedade é sem dúvida a mais importante. Indivíduos que vivem em áreas de conflito e crime terão uma chance significativa de perder suas vidas e, portanto, são mais propensas a descontar mais o futuro em nome do presente, resultando numa maior preferência temporal do que aqueles que vivem em sociedades pacíficas. Segurança de propriedade é outro grande fator que influencia a preferência temporal de um indivíduo.
Sociedades onde é altamente provável que o governo ou ladrões caprichosamente expropiem indivíduos terão uma maior preferência temporal, já que ações como essas levam indivíduos a priorizarem gastar seus recursos o quanto antes em gratificações imediatas, ao invés de investir em propriedades que podem ser tomadas a qualquer momento. Taxas de impostos também afetam adversamente a preferência temporal. Quanto maior os impostos, menos de sua renda os indivíduos são permitidos a manter. Isso levaria os indivíduos a trabalhar menos na margem e poupar menos para seus futuros, porque o fardo dos impostos é mais propenso a diminuir a poupança do que o consumo, particularmente para aqueles com baixa renda cujo maior parte é necessária para a sobrevivência básica. O fator mais relevante para nossa discussão e afeta a preferência temporal, entretanto, é o valor futuro esperado do dinheiro. Em um livre mercado, onde as pessoas são livres para escolher seu dinheiro, eles escolherão a forma de dinheiro com maior probabilidade de reservar seu valor ao longo do tempo. Quanto melhor for o dinheiro em reservar valor, mais ele incentiva as pessoas a adiar o consumo e dedicar recursos para a produção no futuro, levando a um maior acúmulo de capital e à melhoria do padrão de vida, e ao mesmo tempo engajando nas pessoas uma baixa preferência temporal em outros aspectos não econômicos de suas vidas. Quando a tomada de decisão econômica é direcionada ao futuro, é natural que as decisões de demais naturezas estejam direcionadas ao futuro também. Pessoas se tornam mais pacíficas e cooperativas, entendendo que cooperação é uma estratégia com mais recompensas ao longo prazo do que qualquer ganho a curto prazo, fruto de conflito. As pessoas desenvolvem um forte senso de moralidade, priorizando as escolhas morais que irão causar o melhor resultado no longo prazo para eles e seus filhos. A pessoa que pensa no longo prazo está menos propensa a mentir, enganar ou roubar, porque as recompensas para tais atividades podem ser positivas no curto prazo, mas podem ser devastadoramente negativas no longo prazo. A redução no poder de compra do dinheiro é similar a uma forma de taxação e expropriação, reduzindo o valor real do dinheiro enquanto mantém o valor nominal constante. Nas economias modernas, o dinheiro emitido pelo governo é inextricavelmente ligado a taxas de juros artificialmente baixas, o que é um objetivo desejável para os economistas modernos, porque isso promove empréstimos e investimentos. Mas o efeito dessa manipulação no preço do capital é reduzir artificialmente a taxa de juros que resultam para poupadores e investidores, assim como para aqueles que emprestam. A aplicação natural desse processo é a redução da poupança e o aumento de empréstimos na margem. Indivíduos irão consumir mais de sua renda e pegar mais emprestado contra o futuro. Isso não somente terá implicações na sua preferência temporal e suas decisões financeiras, muito provavelmente irá refletir em tudo nas suas vidas. A mudança do dinheiro que reserva valor ou aprecia para o dinheiro que perde valor é muito significativa no longo prazo. A sociedade poupa menos, acumula menos capital e possivelmente começa a consumir seu capital. A produtividade dos trabalhadores se mantém constante ou diminui, resultando na estagnação dos salários reais, mesmo que os salários nominais possam ser aumentados através do poder mágico da impressão dos cada vez mais depreciados pedaços de papel moeda. À medida que as pessoas começam a gastar mais e poupar menos, elas se tornam mais orientadas para o presente em todas as suas tomadas de decisão, resultando em falhas morais e uma probabilidade maior de engajamento em conflito e comportamento destrutivo e autodestrutivo. Isso ajuda a explicar por que civilizações prosperam sob um sistema monetário sadio, mas se desintegram quando o sistema monetário é degradado, como foi o caso com os romanos, os bizantinos e as sociedades modernas europeias. O contraste entre o século XIX e XX pode ser entendido no contexto da saída do dinheiro sadio e todos os problemas concomitantes que isso cria. Inflação monetária.
A simples realidade demonstrada ao longo da história é que qualquer pessoa que encontre uma maneira de criar um meio monetário tentará fazê-lo. A tentação de se engajar nisso é muito forte, mas a criação do meio de troca monetário não é uma atividade produtiva para a sociedade, visto que qualquer oferta de dinheiro é suficiente para qualquer economia de qualquer tamanho. Quanto mais um meio monetário restringe esse impulso de criação, melhor ele funciona como um meio de troca e como uma reserva de valor estável. Ao contrário de todos os outros bens, a função do dinheiro como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta são completamente ortogonais à sua quantidade. O que importa no dinheiro é seu poder de compra, não sua quantidade. E como tal, qualquer quantidade de dinheiro é suficiente para suprir as funções monetárias, contanto que seja divisível e agrupável o suficiente para satisfazer as necessidades transacionais e de reserva daqueles que o mantêm guardado. Qualquer quantidade de transações econômicas pode ser provida por uma oferta de dinheiro de qualquer tamanho, contanto que as unidades sejam divisíveis o suficiente. O dinheiro teoricamente ideal seria aquele cuja oferta é fixa, significando que ninguém poderia reduzir mais ele. A única maneira não criminosa de conseguir dinheiro numa sociedade como essa seria produzir algo de valor para alguém em troca de dinheiro. À medida que todos procuram adquirir mais dinheiro, todos trabalham mais e produzem mais, levando a uma melhora do bem-estar material de todos, o que por sua vez permite às pessoas acumular mais capital e aumentar sua produtividade. Tal dinheiro também funcionaria perfeitamente como uma reserva de valor, por impedir terceiros de aumentar a oferta de dinheiro. A riqueza guardada nele não iria depreciar com o tempo, incentivando as pessoas a poupar e permitindo a elas a pensar mais no futuro. Com o crescimento da riqueza, produtividade e uma maior habilidade de focar no futuro, pessoas começam a reduzir sua preferência temporal e podem focar-se em melhorar aspectos não materiais de suas respectivas vidas, incluindo empreendimentos espirituais, sociais e culturais. Já havia se provado, entretanto, que é impossível criar uma forma de dinheiro do qual mais não possa ser criado. Qualquer coisa que seja escolhida como meio de troca irá apreciar em valor e, consequentemente, incentivar mais pessoas a tentar produzir mais desse bem. A melhor forma de dinheiro da história foi aquela em que uma nova oferta de dinheiro causou um impacto menos significante em relação ao estoque já existente e, portanto, tornou sua criação uma fonte pouco eficiente de lucro. Vendo o ouro como indestrutível, ele é um metal cujo estoque existente só aumenta desde que o primeiro humano minerou a primeira pepita, visto que essa mineração acontece há milhares de anos e que a alquimia ainda precisa provar sua viabilidade comercial em larga escala. A nova oferta via mineração continua a ser confiavelmente uma pequena fração do estoque persistente. Essa propriedade é a razão pelo qual o ouro tem sido sinônimo de moeda sonante. É dinheiro cuja oferta é garantida graças às regras de ferro da física e química, para nunca ser significativamente aumentada. Sempre tentando, humanos falham há séculos em produzir uma nova forma de dinheiro mais sadia que o ouro, e é por isso que esse tem sido um instrumento monetário primário usado pela maioria das civilizações humanas ao longo da história. Mesmo quando o mundo mudou para o dinheiro governamental como reserva de valor, meio de troca e unidade de conta, os próprios governos continuam mantendo uma porcentagem significativa de suas reservas em ouro, constituindo uma parcela significante da oferta total de ouro. Keynes criticava a mineração de ouro como um desperdício de atividade que consumia muitos recursos, adicionando nada à riqueza real. Enquanto sua crítica contém um núcleo de verdade, no sentido de que aumentar a oferta de um meio monetário de fato não aumenta a riqueza da sociedade que o utiliza, ele perde o ponto de que a função monetária do ouro é resultado do fato de tratar-se de um metal com a menor possibilidade de atrair recursos humanos e de capital para minerá-lo e prospectá-lo comparado a todos os outros.
porque a oferta de ouro só pode ser aumentada em quantidades muito pequenas. Até mesmo quando o preço sobe subitamente e como ouro é muito difícil de encontrar, minerar ouro monetário seria menos lucrativo do que minerar qualquer outro metal que assuma a uma função monetária, levando a menor quantidade de tempo e recursos humanos para minerá-lo. Sendo qualquer outro metal usado como meio monetário, a qualquer momento em que a preferência temporal da sociedade caísse e mais pessoas comprassem o metal para poupança, aumentando o seu preço, haveria uma oportunidade significativa de lucro em produzir mais daquele metal, porque o metal é perecível. A nova produção sempre será muito maior, relativa ao ouro, em porcentagem de estoque existente. Como no exemplo do cobre acima, puxando o preço para baixo e desvalorizando a poupança dos mantenedores, em tal sociedade, poupanças seriam efetivamente roubadas dos poupadores para premiar as pessoas que empreendem na mineração de metais muito além da sua utilidade econômica. Pouca produção útil e poupança seria a norma em tal sociedade. A obsessão pela produção de meio monetário resultaria em empobrecimento, e a sociedade estaria pronta para ser dominada e conquistada por outras sociedades mais produtivas, cujos indivíduos têm coisas melhor para fazer do que produzir mais meios monetários. A realidade da competição monetária constantemente trouxe desvantagens a indivíduos e sociedades que investiram suas poupanças em outros metais além do ouro, enquanto recompensaram aqueles que investiram suas economias em ouro. Porque ouro não pode ser facilmente inflacionado e, também, força as pessoas a direcionar suas energias para outras atividades, além da produção de um meio monetário, como produtos e serviços úteis. Isso ajuda a explicar por que o polímata árabe Khaldun se referia à prospecção e mineração de ouro como profissão menos respeitável, depois do sequestro por resgate. A loucura de Keynes em condenar o ouro como dinheiro porque sua mineração é um desperdício é que esse é o menor desperdício de todos os outros metais com potencial de uso como dinheiro. Mas essa loucura é duplamente composta pela solução proposta por Keynes para essa deficiência do ouro. Um padrão monetário fiduciário que acabou por resultar na dedicação de muito mais tempo de vida humano, trabalho e recursos para a gestão de emissão de oferta de dinheiro e para o lucro que advém disso. Nunca na história do ouro enquanto meio monetário foram empregados tantos mineradores e trabalhadores quanto nos bancos centrais contemporâneos, em associação com empresas e bancos privados que lucram por terem acesso restrito às prensas de impressão monetária, como será discutido no capítulo 10. Quando a nova oferta é insignificante em relação ao estoque existente, o valor do mercado de uma forma de dinheiro é determinada pela vontade das pessoas em manter reservas desse dinheiro e de seu desejo de gastá-lo. Tais fatores irão variar significativamente com o tempo para cada indivíduo. À medida que as circunstâncias pessoais de cada indivíduo mudam de períodos onde eles priorizam manter mais reservas de dinheiro para períodos onde mantêm menos reservas, quando a nova oferta é insignificante em relação ao estoque existente, o valor de mercado de uma forma de dinheiro é determinado pela vontade das pessoas de manter reservas desse dinheiro e de seu desejo de gastá-lo. Tais fatores irão variar significativamente com o tempo para cada indivíduo. À medida que as circunstâncias pessoais de cada indivíduo mudam de períodos onde eles priorizam manter muitas reservas de dinheiro para períodos onde mantêm menos reservas, mas no agregado eles irão variar pouco para a sociedade como um todo, porque dinheiro é um bem de mercado com a menor diminuição de utilidade marginal. Uma das leis fundamentais da economia é a lei da diminuição da utilidade marginal, o que significa que adquirir mais de um qualquer bem reduz a quantidade marginal de cada unidade extra deste bem. Dinheiro, que não é guardado por si só, mas para ser trocado por outros bens,
terá sua utilidade marginal diminuída num ritmo menor que qualquer outro bem, porque ele sempre pode ser trocado por outro bem. À medida que as reservas de casas, carros, TVs, maçãs ou diamantes de um indivíduo aumentam, a valoração marginal dada por eles diminui a cada unidade de extra, levando a uma diminuição do desejo de acumular mais de cada. Mas mais dinheiro não é como nenhum desses bens, porque quanto mais é mantido, mais o mantenedor pode simplesmente trocar o dinheiro por mais do próximo bem que ele mais valorize. A utilidade marginal do dinheiro de fato declina, como evidenciado pelo fato de que $1 extra significa muito mais para alguém com uma renda diária de $1 do que para alguém com uma renda diária de $1.000. Mas a utilidade marginal do dinheiro diminui num ritmo muito mais lento do que qualquer outro bem, porque declina junto com a utilidade de querer qualquer bem, não um bem específico. A utilidade marginal em declínio lento de manter dinheiro significa que a demanda por dinheiro na margem não varia significativamente. Combinar isso com uma oferta quase constante resulta em um valor de mercado relativamente estável em termos de bens e serviços. Isso significa que é improvável que o dinheiro aprecie ou deprecie significativamente, tornando um péssimo investimento ao longo prazo, mas uma boa reserva de valor. Espera-se que um investimento tenha um potencial de valorização significativo, mas também leve um risco significativo de perda ou depreciação. O investimento é uma recompensa por assumir riscos, mas moeda sonante com o menor risco não oferece recompensa. No agregado, a demanda por dinheiro provavelmente varia apenas com a variação da preferência temporal. À medida que as pessoas desenvolvem uma preferência de tempo menor, mais pessoas provavelmente desejam reter dinheiro, causando um aumento do seu valor no mercado em comparação com outros bens e serviços, recompensando ainda mais seus detentores. Uma sociedade em que desenvolve uma preferência temporal mais alta, por outro lado, tenderia a diminuir suas reservas de dinheiro, diminuindo ligeiramente seu valor de mercado na margem. Em ambos esses casos, manter o dinheiro continuaria sendo o ativo menos arriscado e recompensador em geral, e essa é, em essência, a causa principal da demanda por ele. Essa análise ajuda a explicar a notável capacidade do ouro de manter seu valor ao longo dos anos, décadas e séculos. Observar os preços das commodities agrícolas no Império Romano em termos de gramas de ouro mostra que elas têm notável semelhança com os preços atuais. Examinando o Edito de Diocleciano dos preços de 301 d.C. e convertendo os preços do ouro para o equivalente em dólar dos Estados Unidos dos dias atuais, descobrimos que uma libra de carne bovina custava cerca de $4,50, enquanto um copo grande de cerveja custava cerca de $2. Uma jarra de vinho, $13 para a alta qualidade de vinho e $9 para a qualidade inferior. E um litro de azeite custa cerca de $20. Comparações de vários dados para salários de certas profissões mostram padrões semelhantes, mas esses pontos de dados individuais, embora indicativos, não podem ser tomados como uma solução definitiva da questão. Roy Jastram produziu um estudo sistemático do poder de compra do ouro a partir do conjunto de dados mais longos disponíveis, observando os dados ingleses de 1560 a 1976 para analisar a mudança no poder de compra do ouro em termos de commodities. Jastram constata que o ouro diminui seu poder de compra durante os primeiros 140 anos, mas depois permaneceu relativamente estável entre 1700 e 1914, quando a Grã-Bretanha saiu do padrão ouro. Por mais de 2 séculos durante os quais a Grã-Bretanha usou principalmente ouro como dinheiro, seu poder de compra permaneceu relativamente constante. Assim
como os preços de mercadorias no atacado. Depois que a Grã-Bretanha saiu efetivamente do padrão ouro para a Primeira Guerra Mundial, o poder de compra do ouro aumentou, assim como o índice de preços no atacado. É importante entender que para um meio monetário permanecer em um valor perfeitamente constante, não é teoricamente possível ou determinável. Bens e serviços comprados pelo dinheiro mudam ao longo do tempo, à medida que novas tecnologias introduzem novos bens que substituem os antigos e que as condições de oferta e demanda de diferentes bens variam ao longo do tempo. Uma das principais funções da unidade monetária é servir como unidade de medida para bens econômicos, cujo valor está mudando constantemente. Portanto, não é possível mensurar satisfatoriamente o preço de um bem monetário com precisão, embora, a longo prazo, estudos semelhantes aos de Jastram possam ser indicativos de uma tendência geral de um meio de troca manter seu valor, principalmente quando comparado a outras formas de dinheiro. Dados mais recentes dos Estados Unidos, focados nos últimos 2 séculos, que testemunharam um crescimento econômico mais rápido do que o período coberto pelos dados de Jastram, mostram que o ouro aumentou o valor em termos de commodities, cujos preços subiram drasticamente em termos de dólares americanos. Isso é perfeitamente consistente, pois o ouro é uma moeda mais forte disponível. É mais fácil continuar aumentando a oferta de todas as mercadorias que o ouro e, com o tempo, todas essas outras mercadorias se tornarão relativamente mais abundantes que o ouro, causando um aumento no poder de compra do ouro ao longo do tempo. Como pode ser visto na figura 9, o dólar dos Estados Unidos também está ganhando valor em relação às mercadorias sempre que estava atrelado ao ouro, mas perdia significativamente quando sua conexão com o ouro era cortada, como foi o caso durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, a impressão de greenbacks e no período após a desvalorização do dólar em 1934 e o confisco do ouro do cidadão. O período entre 1931 e 1971 foi aquele em que o dinheiro estava nominalmente ligado ao ouro, mas apenas através de vários acordos governamentais que permitiam a troca de ouro por papel moeda em condições misteriosas. Este período testemunhou instabilidade tanto no dinheiro governamental quanto no ouro, juntamente com as mudanças políticas. Para uma comparação entre ouro e dinheiro governamental, é mais útil observar o período de 1971 até os dias modernos, onde as moedas nacionais flutuantes são negociadas em mercados com bancos centrais encarregados de garantir seu poder de compra. Mesmo as formas de dinheiro governamental com melhor desempenho e mais estável testemunharam seu valor dizimado em relação ao ouro, com seu valor atualmente sendo cerca de 2 a 3% do seu valor em 1971, quando todos foram desvinculados do ouro. Isso não representa um aumento no valor de mercado do ouro, mas uma queda no valor das moedas fiduciárias. Ao comparar preços de bens e serviços com o valor do dinheiro governamental e ouro, encontramos um aumento significativo em seus preços expresso em dinheiro governamental, mas uma relativa estabilidade nos preços do ouro. O preço de um barril de petróleo, por exemplo, que é uma das principais mercadorias da sociedade industrial moderna, tem sido relativamente constante em termos de ouro desde 1971. Enquanto aumenta em várias ordens de magnitude em termos de dinheiro governamental. O dinheiro forte, cuja oferta não pode ser facilmente expandida, provavelmente terá um valor mais estável do que o dinheiro fraco, porque sua oferta é amplamente inelástica. Enquanto a demanda social por dinheiro varia pouco ao longo do tempo, conforme a preferência temporal, o dinheiro fraco, por outro lado, devido à capacidade de seus produtores de variar drasticamente sua quantidade, gerará uma demanda amplamente flutuante dos mantenedores à medida que a quantidade varia, a sua confiabilidade como reserva de valor diminui e aumenta. A estabilidade relativa do valor não é apenas importante para preservar o poder de compra da poupança dos mantenedores.
é indiscutivelmente mais importante para preservar a integridade da unidade monetária como unidade de conta. Quando o valor do dinheiro é previsivelmente estável devido à pequena variação na oferta e na demanda, ele pode atuar como um sinal confiável para mudanças nos preços de outros bens e serviços, como foi o caso do ouro. Por outro lado, no caso do dinheiro governamental, a oferta de moeda aumenta através da expansão da oferta pelo Banco Central e pelos bancos comerciais, e contrai por meio da recessão, deflacionárias e falências. Enquanto a demanda por dinheiro pode variar ainda mais imprevisivelmente, dependendo de expectativas das pessoas sobre o valor do dinheiro e das políticas do Banco Central, essa combinação altamente volátil resulta no valor do dinheiro governamental ser imprevisível ao longo prazo. A missão dos bancos centrais de garantir a estabilidade dos preços os leva a gerenciar constantemente a oferta de dinheiro por meio de suas várias ferramentas para garantir a estabilidade dos preços, fazendo com que muitas das principais moedas pareçam menos voláteis no curto prazo, em comparação com o ouro. Mas, a longo prazo, o aumento constante da oferta de dinheiro do governo em comparação com o aumento constante e lento do ouro torna o valor do ouro mais previsível. A moeda sonante escolhida em um mercado livre justamente por sua probabilidade de manter valor ao longo do tempo, naturalmente terá uma estabilidade melhor do que o dinheiro nocivo, cujo uso é imposto por coerção do governo. Se o dinheiro governamental tivesse sido uma unidade superior de conta e reserva de valor, ele não precisaria de leis de curso forçado do governo para exigi-lo. Nem os governos de todo o mundo teriam que confiscar grandes quantidades de ouro e continuar a mantê-las em suas reservas do Banco Central. O fato de os bancos centrais continuarem mantendo ouro e até começarem a aumentar suas reservas atesta a confiança que eles têm em suas próprias moedas ao longo prazo e no papel monetário inevitável do ouro, à medida que o valor das moedas de papel continua a afundar ainda mais. Poupança e acumulação de capital. Um dos principais problemas causados por uma moeda cujo valor está diminuindo é que ela incentiva negativamente a economia para o futuro. A preferência temporal é universalmente positiva, dada a escolha entre o mesmo bem hoje ou no futuro. Qualquer pessoa sã preferiria tê-lo hoje. Somente aumentando o retorno no futuro, as pessoas considerariam adiar a gratificação. Moeda sonante é um dinheiro que ganha um pouco de valor ao longo do tempo, o que significa que manter esse valor provavelmente oferecerá um aumento no poder de compra. A moeda fraca, sendo controlada pelos bancos centrais, cuja missão expressa é manter a inflação positiva, oferecerá pouco incentivo para que os detentores o mantenham, à medida que se tornam mais propensos a gastá-lo ou a emprestá-lo. Quando se trata de investimento, a moeda sonante cria um ambiente econômico em que qualquer taxa de retorno positiva será favorável ao investidor, pois a unidade monetária provavelmente manterá seu valor, se não for valorizado, fornecendo assim o incentivo ao investimento. Com moeda fraca, por outro lado, somente retornos superiores à taxa de depreciação da moeda serão positivos em termos reais, criando incentivos para investimentos e gastos de alto retorno, mas de alto risco. Além disso, como o aumento na oferta monetária significa efetivamente baixas taxas de juros, o incentivo para economizar e investir diminui enquanto o incentivo para emprestar aumenta. O histórico do experimento de 46 anos com moeda fraca confirma esta conclusão. A taxa de poupança tem diminuído nos países desenvolvidos, caindo para níveis muito baixos, enquanto as dívidas pessoais, municipais e nacionais aumentam para níveis que pareciam inimagináveis no passado.
Somente a Suíça, que permaneceu em um padrão ouro oficial até 1934 e continuou a lastrear sua moeda com grandes reservas de ouro até o início dos anos 90, continuou a ter uma alta taxa de poupança, permanecendo como o último bastião da economia de baixa preferência temporal da civilização ocidental, com uma taxa de poupança de 2 dígitos. Enquanto todas as outras economias ocidentais caíram para um dígito e até para taxas de poupança negativas em alguns casos, a taxa média de poupança nas 7 maiores economias avançadas foi de 12,66% em 1970, mas caiu para 3,39% em 2015, uma queda de quase 3/4. Enquanto as taxas de poupança caíram em todo o mundo ocidental, o endividamento continuou a aumentar. A família média no Ocidente é endividada em mais de 100% de sua renda anual, enquanto a dívida total de vários níveis do governo e das famílias excede o PIB em múltiplos, com consequências significativas. Tais números são normalizados por economistas keynesianos que asseguram aos cidadãos que a dívida é boa para o crescimento e que a poupança resultaria em recessões. Uma das fantasias mais mentirosas que permeiam o pensamento econômico keynesiano é a ideia de que a dívida nacional não importa, pois devemos a nós mesmos. Somente um discípulo de Keynes com alta preferência temporal poderia deixar de entender que esse nós mesmos não é um conjunto homogêneo, mas é diferenciado em várias gerações, a saber, as atuais que consomem imprudentemente às custas das futuras. Para piorar a situação, essa frase é geralmente seguida por chantagem emocional, na linha de estaríamos nos sabotando se não tomássemos emprestado para investir em nosso futuro. Muitos fingem que essa é uma descoberta moderna, milagrosa, de autoria de Keynes, de que os gastos são tudo o que importa e que, ao garantir que os gastos permaneçam altos, as dívidas podem continuar a crescer indefinidamente e as economias podem ser eliminadas. Na realidade, não há nada de novo nessa política, que foi empregada pelos imperadores decadentes de Roma durante seu declínio, exceto que ela está sendo aplicada como papel moeda emitido pelo governo. De fato, o papel moeda permite que ele seja gerenciado de maneira um pouco mais suave e menos óbvia do que as moedas metálicas da antiguidade, mas os resultados são os mesmos. A compulsão do século XX por consumo conspícuo não pode ser entendida separadamente da destruição do dinheiro sólido e da eclosão do pensamento keynesiano da alta preferência temporal. Na difamação da poupança e na deificação do consumo como a chave para a prosperidade econômica, o menor incentivo para economizar reflete-se no aumento do incentivo para gastar. E com as taxas de juros regularmente manipuladas para baixo e os bancos capazes de emitir mais créditos do que nunca, os empréstimos deixaram de se restringir ao investimento, mas passaram ao consumo. Cartões de crédito e empréstimos ao consumidor permitem que os indivíduos tomem empréstimos em nome do consumo, sem nem mesmo a pretensão de realizar investimentos no futuro. É um sinal irônico da profundidade da ignorância econômica moderna, fomentada pela economia keynesiana, de que o capitalismo, um sistema econômico baseado na acumulação de capital proveniente da poupança, é responsabilizado por desencadear um consumo conspícuo, exatamente o oposto da acumulação de capital. Capitalismo é o que acontece quando as pessoas abaixam sua preferência temporal, adiam gratificação imediata e investem no futuro. O consumo em massa, alimentado por dívidas, é uma parte tão normal do capitalismo como a asfixia é uma parte normal da respiração. Isso também ajuda a explicar um dos principais mal-entendidos keynesianos da economia,
que considera que atrasar o consumo atual economizando gerará desemprego e fará com que a produção econômica pare. Keynes via os níveis de gastos em qualquer momento como determinante mais importante do estado da economia, porque, não tendo estudado economia, ele não tinha entendimento da teoria do capital, e como o emprego não precisa apenas no produto final, mas também pode estar na produção de bens de capital, que só produzirão bens finais no futuro. E tendo vivido de considerável fortuna de sua família sem ter que trabalhar em empregos reais, Keynes não apreciava a poupança ou a acumulação de capital e seu papel essencial no crescimento econômico. Portanto, Keynes observaria uma recessão concomitantemente como uma queda nos gastos dos consumidores e um aumento na poupança, e assumiria que a causalidade vem do aumento da poupança ao menor consumo até a recessão. Se tivesse o temperamento para estudar a teoria do capital, teria entendido que a diminuição do consumo era uma reação natural ao ciclo de negócios, que por sua vez era causado pela expansão da oferta monetária, como seria discutido no capítulo 9. Também teria entendido que a única causa do crescimento econômico, em primeiro lugar, é a gratificação atrasada. A economia e o investimento que prolongam a duração do ciclo de produção e aumentam a produtividade dos métodos de produção, levando a melhores padrões de vida. Ele teria percebido que a única razão pela qual ele nasceu em uma família rica, em uma sociedade rica, era que seus ancestrais haviam passado séculos acumulando capital, adiando gratificação, investindo no futuro. Mas como os imperadores romanos durante a decadência do império, ele nunca pôde entender o trabalho e o sacrifício necessários para construir sua riqueza e acreditou que o autoconsumo é a causa da prosperidade e não a sua consequência. Dívida é o oposto de poupança. Se a poupança cria a possibilidade de acumulação de capital e avanço civilizacional, a dívida é o que pode revertê-la através da redução dos estoques de capital através das gerações, da produtividade reduzida e do declínio dos padrões de vida. Quer se trate de dívidas imobiliárias, obrigações da Seguridade Social ou dívidas do governo que exigirão impostos e monetização de dívidas cada vez mais altas para refinanciar, as gerações atuais podem ser as primeiras no mundo ocidental desde o fim do Império Romano, ou pelo menos Revolução Industrial, a vir ao mundo com menos capital que seus pais. Em vez de testemunhar que suas economias acumulam e aumentam o capital social, essa geração precisa trabalhar para pagar os juros crescentes de sua dívida, trabalhando mais para financiar programas de direitos que eles mal conseguirão usufruir, enquanto pagam impostos mais altos e mal conseguindo economizar para a velhice. Essa mudança de moeda sonante para o dinheiro que deprecia levou várias gerações de riqueza acumulada a serem desperdiçadas em consumo conspícuo dentro de uma das gerações, tornando o endividamento um novo método para financiar grandes despesas. Enquanto há 100 anos a maioria das pessoas pagaria por sua casa, educação ou casamento com seu próprio trabalho ou com a poupança acumulada, essa noção parece ridícula para as pessoas hoje em dia. Mesmo os ricos não viverão para seus recursos e, em vez disso, usarão sua riqueza para permitir empréstimos maiores para financiar grandes compras. Esse tipo de arranjo pode durar um tempo, mas sua duração não pode ser confundida com sustentabilidade, pois não é mais do que o consumo sistemático do estoque de capital da sociedade e o consumo da colheita de sementes. Quando o dinheiro foi nacionalizado, ele foi colocado sob o comando de políticos que operam em curtos horizontes de tempo de alguns anos, tentando o seu melhor para serem reeleitos. Era natural que esse processo levasse à tomada de decisões de curto prazo, onde os políticos buscam da moeda para financiar suas campanhas de reeleição às custas das gerações futuras.
Como H.L. Mencken colocou, toda eleição é um leilão avançado de bens roubados. Em uma sociedade onde o dinheiro é livre e sadio, os indivíduos precisam tomar decisões com seu capital que afetam suas famílias a longo prazo. Embora seja provável que alguns tomem decisões irresponsáveis que prejudicam seus filhos, aqueles que desejam tomar decisões responsáveis tiveram a opção de fazê-lo. Com o dinheiro nacionalizado, isso se tornou uma escolha cada vez mais difícil, pois o controle central governamental da oferta de dinheiro destrói inevitavelmente os incentivos para economizar e aumenta o incentivo para pedir empréstimos. Não importa quão prudente seja uma pessoa, seus filhos ainda testemunharão a perda no valor de suas poupanças e terão que pagar impostos para cobrir a generosidade inflacionária de seus governos. Com a redução na herança intergeracional, reduziu a força da família como uma unidade. O talão de cheques ilimitado do governo aumentou sua capacidade de direcionar e moldar a vida das pessoas, permitindo um papel cada vez mais importante a desempenhar em mais aspectos da vida dos indivíduos. A capacidade da família de financiar o indivíduo foi ofuscada pela generosidade do Estado, resultando em um declínio de incentivos para a manutenção de uma família. Em uma sociedade tradicional, os indivíduos estão cientes de que precisarão ter filhos para apoiá-los no futuro, e assim passarão seus anos jovens e saudáveis iniciando uma família, investindo em dar aos seus filhos a melhor vida possível. Mas se o investimento a longo prazo em geral for desincentivado, se a poupança provavelmente for contraproducente, à medida que o dinheiro se depreciar, esse investimento se tornará menos rentável. Além disso, à medida que os políticos vendem às pessoas a mentira de que benefícios eternos de bem-estar e aposentadoria são possíveis através da magia da impressora monetária, o investimento de uma família se torna cada vez menos valioso. Com o tempo, o incentivo para iniciar uma família diminui e mais pessoas acabam levando uma vida solteira. É provável que mais casamentos desmoronem, pois é menos provável que os parceiros apostem nos investimentos emocionais, morais e financeiros necessários para fazê-los funcionar. Enquanto os casamentos que sobrevivem provavelmente produzirão menos filhos, o fenômeno bem conhecido como colapso moderno da família não pode ser entendido sem o reconhecimento do papel da moeda fraca, permitindo que o Estado se aproprie de muitos papéis essenciais que a família desempenha há milênios, e reduzindo o incentivo de todos os membros em relações familiares de longo prazo. Substituir a família pela generosidade do governo tem sido indiscutivelmente uma troca perdedora para os indivíduos que nela participaram. Vários estudos mostram que a satisfação com a vida depende em grande parte do estabelecimento de vínculos familiares íntimos e de longo prazo com um parceiro e filhos. Muitos estudos também mostram que as taxas de depressão e doenças psicológicas aumentam ao longo do tempo à medida que a família se decompõe, principalmente para as mulheres. Os casos de depressão e distúrbios psicológicos muito frequentemente têm a quebra do laço familiar como uma das principais causas. Não é coincidência que o colapso da família ocorreu através da implementação de ensinamentos de economia de um homem que nunca teve nenhum interesse no longo prazo. Filho de uma família rica que acumulou capital significativo ao longo de gerações, Keynes era um hedonista libertino que desperdiçou a maior parte de sua vida adulta em relacionamentos sexuais com crianças, inclusive viajando para o Mediterrâneo para visitar bordéis de crianças. Enquanto a Inglaterra vitoriana era uma sociedade de baixa preferência temporal, com forte senso de moralidade, baixo conflito interpessoal e famílias estáveis, Keynes fazia parte de uma geração que se levantou contra essas tradições e as via como uma instituição repressiva a ser derrubada. É impossível entender a economia de Keynes sem entender o tipo de moralidade que ele queria ver em uma sociedade que ele cada vez mais acreditava poder moldar de acordo com sua vontade.
Inovações: 0 para 1 versus 1 para muitos. O impacto da moeda sonante na preferência temporal e na orientação futura pode ser visto não só no nível da poupança, mas também nos tipos de projetos que uma sociedade investe. Sob um regime monetário sadio, semelhante ao que o mundo possuía no final do século XIX, os indivíduos têm muito mais probabilidade de se envolver em investimentos de longo prazo e de dispor de grandes quantidades de capital para financiar os tipos de projetos que exigirão muito tempo para se pagarem. Como resultado, algumas das inovações mais importantes da história da humanidade nasceram na Era do Ouro, no final do século XIX. Em seu trabalho seminal The History of Science and Technology, Bush e Hellemans compilaram uma lista das 8.583 inovações e invenções mais importantes da história da ciência e da tecnologia. O físico Jonathan Halbner analisou todos esses eventos juntamente com os anos em que eles ocorreram e a população global naquele ano e mediu a taxa de ocorrência desses eventos por ano per capita desde a Idade das Trevas. Halbner descobriu que, embora o número total de invenções tenha aumentado no século XX, o número de invenções per capita atingiu o pico no século XIX. Um olhar mais atento às inovações do mundo anterior a 1914 dá apoio aos dados de Huebner. Não é exagero dizer que nosso mundo moderno foi inventado nos anos de padrão ouro, anteriormente à Primeira Guerra Mundial. O século XX foi o século que refinou, melhorou, otimizou, economizou e popularizou as invenções do século XIX. As maravilhas das melhorias do século XX tornam fácil esquecer que as invenções reais, as invenções transformadoras que mudam o mundo, quase todas vieram da Era Dourada. Em seu livro popular De 0 a 1, Peter Thiel discute o impacto dos visionários que criam um novo mundo, produzindo o primeiro exemplo de sucesso de uma nova tecnologia. A mudança de um exemplo bem-sucedido de uma tecnologia 0 para 1, como ele a chama, é a etapa mais difícil e mais significativa de uma invenção, enquanto a mudança de 1 para muitos é uma questão de escala, marketing e otimização. Aqueles de nós que estão apaixonados pelo conceito de progresso podem achar difícil aceitar o fato de que o mundo da moeda sonante antes de 1914 era o mundo do 0 para 1, enquanto o mundo pós-1914, do dinheiro produzido pelo governo, é o mundo onde passamos de 1 para muitos. Não há nada de errado com a mudança de 1 para muitos, mas certamente nos dá bastante alimento para pensarmos por que não temos muitas transformações de 0 para 1 no nosso sistema monetário moderno. A maior parte da tecnologia que usamos em nossa vida moderna foi inventada no século XIX, sobre o padrão ouro, financiada com estoque crescente de capital acumulado por poupadores que armazenavam suas riquezas em uma moeda sonante e uma reserva de valor que não depreciava rapidamente. Um resumo de algumas das inovações mais importantes do período é fornecido aqui: água corrente, quente e fria, banheiros internos, encanamento, aquecimento central. Essas invenções hoje garantidas por qualquer pessoa que viva em uma sociedade civilizada são a diferença entre a vida e morte para a maioria de nós. Elas têm sido o principal fator na eliminação da maioria das doenças infecciosas em todo o mundo e permitiram o crescimento de áreas urbanas sem o flagelo sempre presente de doenças. Eletricidade, motor de combustão interna, produção em massa. Nossa moderna sociedade industrial foi construída em torno do crescimento da utilização de energia de hidrocarbonetos, sem a qual nenhum dos aparatos da civilização moderna seria possível. Essas tecnologias fundamentais de energia e indústria foram inventadas no século XIX. Automóvel, avião, metrô
elevador elétrico. Temos que agradecer por as ruas de nossas cidades não estarem cheias de esterco de cavalo e por nossa capacidade de viajar pelo mundo. O automóvel foi inventado por Carl Benz em 1885, o avião pelos irmãos Wright em 1906 e o metrô por Charles Pearson em 1843 e o elevador elétrico por Elisha Otis em 1853. Cirurgia cardíaca, transplante de órgão, apendicectomia, incubadora de bebês, radioterapia, anestésicos, aspirina, tipos sanguíneos e transfusões de sangue, vitaminas, eletrocardiografo, estetoscópio. A cirurgia e a medicina moderna também tiveram seus avanços mais significativos no século XIX. A introdução do saneamento moderno e a energia confiável de hidrocarbonetos permitiu que os médicos transformassem a maneira como cuidavam de seus pacientes após o século de medidas amplamente contraproducentes. Produtos químicos derivados do petróleo, aço inoxidável, fertilizantes à base de nitrogênio. As substâncias e materiais industriais que tornam possível a nossa vida moderna derivam das invenções transformadoras do século XIX, que permitiram a industrialização em massa e a agricultura de massa. Os plásticos e tudo o que vem deles são produtos da utilização de produtos químicos derivados do petróleo. Telefone, telegrafia sem fio, gravação de voz, fotografia colorida, filmes. Embora gostemos de pensar que essa era moderna como sendo a era das telecomunicações em massa, na realidade a maior parte do que alcançamos no século XX foi melhorar as inovações do século XIX. O primeiro computador foi o computador Babbage, projetado em 1833 por Charles Babbage, mas concluído por seu filho Henry em 1888. Pode ser um exagero dizer que a internet e tudo o que ela contém são sinos e assobios acrescentados à inovação do telégrafo em 1843, mas contém um núcleo de verdade. Foi o telégrafo que transformou fundamentalmente a sociedade humana, permitindo a comunicação sem a necessidade de transporte físico de cartas ou mensageiros. Esse foi o momento 0 para 1 das telecomunicações, e tudo o que se seguiu para todas as suas maravilhas foi uma melhoria de 1 para muitos. Florescimento artístico. As contribuições da moeda sonante para o florescimento humano não se restringem ao avanço científico e tecnológico. Eles também podem ser vistos vividamente no mundo da arte. Não é por acaso que os artistas florentinos e venezianos foram os líderes do Renascimento, pois esses foram as duas cidades que lideraram a Europa na adoção da moeda sonante. As escolas barrocas, neoclássicas românticas, realistas e pós-impressionistas foram financiadas por patronos ricos que possuíam moeda sonante, com uma preferência temporal muito baixa e paciência para esperar por anos ou décadas pela conclusão de obras-primas destinadas a sobreviver durante séculos. As cúpulas surpreendentes das igrejas da Europa, construídas e decoradas ao longo de décadas de trabalhos meticulosos inspirados por arquitetos e artistas incomparáveis, como Filippo Brunelleschi e Michelangelo, foram financiadas com moeda sonante por patronos com preferência temporal muito baixa. A única maneira de impressionar esses patronos era construir obras de arte que durassem tempo suficiente para imortalizar seus nomes como proprietários de grandes coleções e patronos de grandes artistas. É por isso que os Médicis de Florença talvez sejam mais lembrados por seu patrocínio das artes do que por suas invenções em bancos e finanças, embora essas últimas possam ser muito mais consequentes. Da mesma forma, as obras musicais de Bach, Mozart, Beethoven e os compositores das eras renascentistas clássicas e romântica envergonham os ruídos animalescos de hoje gravados em lotes de alguns minutos.
agitados pela tonelada, pelos estúdios que lucram vendendo à humanidade a excitação de seus instintos mais básicos, enquanto a música da Era Dourada falava com a alma do homem e o acordava para pensar nos chamados mais elevados do que a rotina da vida cotidiana. Os ruídos musicais atuais falam aos instintos animalescos mais básicos do homem, destruindo-o da realidade da vida, convidando-o a desfrutar prazeres sensoriais imediatos, sem se preocupar com as consequências a longo prazo ou com algo mais profundo. Foi o dinheiro forte que financiou os concertos de Brandemburgo, de Bach, enquanto o dinheiro fácil financiou os twerks de Miley Cyrus. Em épocas de moeda sonante, a preferência temporal baixa, os artistas trabalham no aperfeiçoamento de seu ofício para que pudessem produzir trabalhos valiosos a longo prazo. Eles passam anos aprendendo os intricados detalhes e técnicas de seu trabalho, aperfeiçoando-o e destacando-se em desenvolvê-lo além das capacidades dos outros. Para a surpresa de seus patronos e do público em geral, ninguém tinha a menor chance de ser chamado de artista sem anos de trabalho duro no desenvolvimento de seu ofício. Os artistas não davam palestras condescendentes ao público sobre o que é arte e por que suas produções preguiçosas que levaram um dia para serem feitas são profundas. Bach nunca afirmou ser um gênio ou falou longamente sobre como sua música era melhor que a de outras pessoas. Ele passou a vida aperfeiçoando seu ofício. Michelangelo passou 4 anos pendurado no teto da Capela Sistina, trabalhando a maior parte do dia com pouca comida para pintar sua obra-prima. Ele até escreveu um poema para descrever a aprovação. Eu já fiz um bócio neste tormento, como na Lombardia a água com sujeira. Faz aos gatos lá ou onde queira. O vento que força o queixo no momento. Um peito de arpia, a barba ao alento. A memória pesa o crânio na traseira. O pincel sobre a face, qual goteira, me faz gotejando um rico pavimento. Os lombos na pança se me entraram, e o cu contrapesa de garupa o dorso. E passos sem os olhos movo em vão. Adiante, meus couros se estiraram, esticando-os atrás do meu cotorso, qual um arco sírio em tensão. Uma estranha ilusão surge ao juiz que a mente porta, qual numa zarabata um tanto torta. Minha pintura morta defende ora, Giovanni, o meu valor, não sendo um bom lugar, nem eu pintor. Somente com um esforço tão meticuloso e dedicado ao longo de muitas décadas, esses gênios conseguiram produzir essas obras-primas, imortalizando seus nomes como mestres de seu ofício. Na era da moeda fraca, nenhum artista tem a baixa preferência temporal para trabalhar tanto quanto Michelangelo ou Bach, para aprender seu ofício adequadamente ou gastar uma quantidade significativa de tempo aperfeiçoando-o. Um passeio por uma galeria de arte moderna mostra obras artísticas cuja produção não exige mais esforço ou talento do que pode ser conseguido por uma criança entediada de 6 anos de idade. Os artistas modernos substituíram o trabalho artesanal e as longas horas de prática por pretensão, valor de choque, indignação e angústia existencial como formas de convencer o público a apreciar sua arte. E muitas vezes acrescentavam alguma pretensão a ideias políticas, geralmente da pueril variação marxista de brincar de profundidade. Se algo de bom pode ser dito sobre a arte moderna, é que ela é inteligente, à maneira de uma brincadeira ou pregando uma peça. Não há nada bonito ou admirável na produção ou no processo de arte mais moderna, porque foi produzido em questão de horas por truques preguiçosos e sem talento que nunca se preocuparam em praticar seu ofício.
Somente pretensões baratas, obscenidade e valor de choque atraem a atenção do imperador nu da arte moderna. E apenas longas pretensões idiotas que envergonham os outros por não entenderem o trabalho que lhe dá valor. Como o dinheiro governamental substitui a moeda sonante, patronos com baixa preferência temporal e gastos refinados foram substituídos por burocratas do governo com agendas políticas tão cruas quanto o seu gosto artístico. Naturalmente, então, nem a beleza nem a longevidade importam mais, substituídas por tagarelice política e capacidade de impressionar os burocratas que controlam as principais fontes de financiamento de grandes galerias e museus, que se tornaram um monopólio protegido pelo governo sobre o gosto artístico e os padrões da educação artística. A livre concorrência entre artistas e doadores é agora substituída pelo planejamento central por burocratas irresponsáveis, com resultados previsivelmente desastrosos. Nos mercados livres, os vencedores são sempre os que fornecem os bens considerados melhores pelo público. Quando o governo está encarregado de decidir vencedores e perdedores, o tipo de pessoa que não tem nada melhor a fazer com a vida do que trabalhar como burocratas do governo são os árbitros do bom gosto e da beleza. Em vez de o sucesso da arte ser determinado pelas pessoas que conseguiram obter riqueza através de várias gerações de inteligência e baixa preferência temporal, ele é determinado pelas pessoas com oportunismo de se elevar mais no sistema político e burocrático. Uma familiaridade passageira com esse tipo de pessoa é suficiente para explicar a qualquer pessoa como acabamos por produzir as monstruosidades da arte de hoje. Em seu controle cada vez maior alimentado pelo dinheiro fiduciário, quase todos os governos modernos dedicam orçamentos para financiar arte e artistas em várias mídias. Mas com o passar do tempo, surgiram histórias bizarras e quase impossíveis de acreditar sobre o governo escondido se intrometendo nas artes por agendas políticas. Enquanto os soviéticos financiaram e direcionaram a arte comunista para alcançar objetivos políticos e de propaganda, recentemente ficamos sabendo que a CIA retrucou o financiamento e promovendo trabalhos de expressionistas abstratos, molestadores de cartolina, como Mark Rothko e Jackson Pollock, para servirem como contra-ataque americano. Somente com uma moeda fraca poderíamos alcançar essa calamidade artística em que os dois maiores gigantes econômicos, militares e políticos do mundo estavam promovendo e financiando ativamente o lixo de mau gosto escolhido por pessoas cujos gostos artísticos os qualificam para carreiras em Washington e Moscou, agências e burocracias de espionagem. Como os Médicis foram substituídos pelos equivalentes artísticos dos trabalhadores da DMV, o resultado é um mundo artístico repleto de lixo visualmente repulsivo produzido em questões de minutos por impostores preguiçosos e sem talento que procuram um salário rápido, enganando os aspirantes ao mundo da classe artística, inventando histórias absurdas que simbolizam nada além da depravação total do patife que finge ser um artista. A arte de Mark Rothko levou apenas algumas horas para produzir, mas foi vendida para colecionadores ingênuos que tinham milhões de dólares na moeda fraca de hoje, solidificando claramente a arte moderna como um golpe mais lucrativo e enriquecedor da nossa época. Nenhum talento, trabalho árduo ou esforço é necessário por parte de um artista moderno. Apenas uma cara séria e uma atitude snob ao relatar ao novo rico porque o respingo de tinta em uma tela é algo mais do que um respingo hediondo e sem sentido de tinta. E como sua incapacidade de entender a obra de arte inexplicada pode ser facilmente remediada com um cheque gordo. O que é surpreendente não é apenas a preponderância de um lixo como Rothko estar no mundo da arte moderna, é a ausência
conspícua de grandes obras de arte que podem ser comparadas com as grandes obras do passado. Não se pode deixar de notar que não há muitas capelas sistinas sendo construídas hoje em qualquer lugar. Nem existem muitas obras de arte para comparar com as grandes pinturas de Leonardo, Rafael, Rembrandt, Caravaggio ou Vermeer. Isso é ainda mais surpreendente quando se percebe que os avanços na tecnologia e na industrialização tornariam a produção de obras de arte muito mais fácil de realizar do que o da Era Dourada. A Capela Sistina deixará seu espectador maravilhado, e qualquer explicação adicional de seu conteúdo, método e história transformará essa maravilha em apreciação da profundidade do pensamento, no ofício e do trabalho árduo que foi empregada nela. Antes de se tornarem famosos, até os mais pretensiosos críticos da arte poderiam ter passado por uma pintura de Rothko abandonada na calçada e nem sequer notá-la, e muito menos terem o trabalho de pegá-la e levá-la para casa. Somente depois de um grupo de críticos passou inúmeras horas se esforçando para promover esse trabalho, os novatos começaram a fingir que há um significado mais profundo e a gastar dinheiro moderno e nocivo nele. Várias histórias surgiram ao longo dos anos sobre pessoas pregando uma peça e deixando objetos aleatórios em museus de arte moderna, apenas para os amantes da arte moderna ficarem admirados, ilustrando a total vacuidade dos gostos artísticos da nossa época. Mas talvez não exista um tributo mais adequado ao valor da arte moderna do que os muitos zeladores das exposições de arte em todo o mundo que, demonstrando admirável percepção e dedicação ao seu trabalho, têm muitas vezes jogado caras instalações de arte modernas nos caixotes de lixo aos quais pertencem. Alguns dos artistas mais icônicos da nossa época, como Damien Hirst, Gustav Metzger, Tracey Emin e a dupla italiana Sara e Eleonora Sciarra, receberam essa avaliação crítica de zeladores mais exigentes do que o inseguro que gastou milhões de dólares com o que os zeladores jogaram fora. Pode-se argumentar que podemos ignorar todo esse rabisco inútil como apenas uma coisa embaraçosa financiada pelo governo para nossa época e olhar para onde vale a pena. Afinal, ninguém julgaria um país como a América pelo comportamento de seus funcionários incompetentes da DMV, cochilando em seus turnos enquanto jogam suas frustrações nos seus clientes infelizes. E talvez não devessem julgar nossa época pelo trabalho de empregados governamentais que contam histórias sobre pilhas de papelão sem valor, como se fossem conquistas artísticas. Mas mesmo assim, encontramos cada vez menos coisas às quais podemos acender uma vela do passado. Em uma crítica devastadora da cultura demótica moderna, Jacques Barzun conclui: tudo o que o século XX contribuiu e criou desde então é refinamento pela análise ou crítica da pastiche e paródia. O trabalho de Barzun ressoou com muitos de sua geração porque contém um alto grau de verdade deprimente, uma vez que se supera o viés inerente de acreditar na inevitabilidade do progresso. Não há como escapar da conclusão de que nossa geração é inferior aos de nossos ancestrais em cultura e refinamento, da mesma maneira que os súditos romanos de Diocleciano, vivendo em seus gastos inflacionários e bêbados nos espetáculos bárbaros do Coliseu, não podiam acender uma vela aos grandes romanos da era de César, que tinham que ganhar suas moedas de áureo com um trabalho duro e sóbrio.